Bom, vou me apresentar para vocês então. Eu sou o Charles Schweitzer, saúde. Eu sou sagitariano, marido pleno, pai júnior ou cofundador de 3 startups, as gêmeas Júlia e Gabriela e o menorzinho Guilhermo. Essas são minhas 3 startups. E como a Mariana falou, eu sou CEO da Tanto. Daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês sobre essa empresa. Mas a gente está aqui para falar sobre inovação, propósito e o papel das empresas. E aí, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, gente, é que o rock morreu. E a culpa não é do Rock in Rio, que escalou para a última edição Chitãozinho e Chororó. Porque eu tenho certeza que se eu começar aqui e nessa loucura de... Vocês estão sorrindo, vocês estão com vontade de cantar. A culpa é nossa, porque saiu uma pesquisa que diz o seguinte: quando a gente chega mais ou menos aos 30 anos de idade, a gente para de achar que música nova é boa. Então, para quem é do rock como eu, gosta de Iron Maiden, gosta de Metallica, gosta de Nirvana, Pearl Jam, mas não faz a menor ideia de quem seja Bring Me The Horizon. Então, lição de casa para vocês aqui. Quando vocês saírem desse talk, vocês têm que entrar no Spotify e adicionar pelo menos uma música nova de 2020 para frente. E não paguem de moderninhos achando que Arctic Monkeys é coisa nova, porque já tem 20 anos o álbum. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente é tão chato, tão refratário com um assunto tão legal quanto música, imaginem na hora que a gente está falando de fazer inovação no nosso segmento, na nossa empresa, na nossa área ou na nossa vez. Então isso é para mudar o modelo mental. Uma música nova, pelo menos, na playlist de vocês. Agora, tem uma pergunta, que é a pergunta do milhão para a gente começar a falar sobre inovação. E aí agora eu vou colocar vocês numa saia justa aqui. Quem aqui acha que o iPhone 16 é uma inovação? Levante a mão. Ninguém. Tá bom, então agora eu vou entrar no meu lado professoral, tá? Então, eu também dou aula de Futuro, Inovação e Tendências na Inova Business School e formo conselheiros de administração para empresas no CMJ. E agora eu vou dar uma aulinha rápida para vocês. Prometo que essa parte chata vai passar mais rápido. Imaginem uma matriz onde no eixo horizontal eu tenho tecnologia e competência. No eixo vertical eu tenho modelo de negócios. Com a mesma tecnologia, a mesma competência, no mesmo modelo de negócios, eu tenho a inovação do tipo incremental. Melhoria é inovação. Então, quando eu adiciono mais 1 megapixel, quando eu faço a bateria durar mais 15 minutos, qualquer coisa desse tipo, eu estou fazendo inovação do tipo incremental. Depois, obviamente, vem as inovações que são as disruptivas, aquelas que a gente reconhece de fato como inovação. Quando eu mudo tecnologia, eu tenho, por exemplo, o Netflix, que nada mais é do que a boa e velha Blockbuster, só que agora a gente aluga nossos filmes e séries via streaming, uma outra tecnologia. Quando eu mudo o modelo de negócios, quando eu tenho, por exemplo, o Wikipedia, que democratizou a produção de conteúdo para todos nós. Qualquer um aqui agora pode produzir um artigo científico para dentro da enciclopédia. E quando eu mudo tudo, aí eu tenho, por exemplo, o Airbnb. Só que eu não quero dar esse exemplo desse jeito. Eu falei para vocês que eu tenho 3 filhos. Hoje, 2025, é praticamente impossível eu achar um quarto de hotel que hospede 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, o que o Airbnb faz como inovação é resolver problemas reais de pessoas reais. Se algum dia vocês tiverem uma dúvida do que é inovação, inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Para falar de propósito, aí eu quero dividir com vocês aqui, depois eu posso compartilhar, quem me acessar nas redes depois. Eu escrevi recentemente um artigo para o IT Forum chamado "O seu propósito é fraco". Porque propósito tem 2 escolas. Uma escola que é a do Milton Friedman. Então esse cara é Nobel de Economia, sabe o que está escrevendo, sabe o que está falando. E ele fala que o propósito da empresa é dar lucro. E de outro lado você tem Salim Ismail,
que falou que a empresa precisa ter um propósito transformador massivo. Eu não sei aqui qual é o propósito que está escrito na parede da empresa de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que vocês se debruçaram sobre isso durante bastante tempo, e o que a gente tem que se confrontar de vez em quando é: essa frase reflete de fato a realidade? Eu tive um choque quando, num belo dia, eu tive a oportunidade de estar ali presencialmente, cara a cara, com Toto Wolff, que é o CEO, presidente da equipe Mercedes de Fórmula 1. E aí estava numa discussão sobre trabalho presencial, trabalho remoto, trabalho híbrido, e ele me falou o seguinte: quando eu vou para uma corrida de Fórmula 1, eu posso levar 80 pessoas nos boxes, 80. Se ele convidar o Brad Pitt para ir no box dele, são 79, é inegociável. Ele me falou: você acha realmente que dentro da minha empresa, que hoje tem 3.000 pessoas, eu preciso mandar e-mail, mandar WhatsApp, para as pessoas estarem absolutamente conectadas quando tem um grande prêmio de Fórmula 1 no domingo? E aí eu perguntei para um amigo que trabalha num banco de investimentos: cara, qual é o propósito da tua empresa? Você sabe? E aí ele teve que pesquisar para me responder. E aí no final das contas, as palavras bonitas que estavam no escritório dele não refletiam a realidade. Ele falou para mim aqui, de verdade, o que a gente vive tem que ser divertido e a gente tem que ganhar muito dinheiro. Na prática, a gente está traduzindo um propósito ali que está mais para o Milton Friedman, mas, cara, aqui a gente joga na bola, a gente não dá canelada em ninguém. E o ganhar muito dinheiro significa que a gente tem que cumprir todos os objetivos que a gente colocou no nosso plano estratégico, porque senão não tem bônus para ninguém. Então, cuidado quando a gente estiver falando de propósito, para a gente não rebuscar isso de um monte de palavra bonita, quando no final tudo que a gente quer é se divertir e ganhar muito dinheiro. Mas quando eu estiver falando de propósito ligado à inovação com vocês, e aí o Simon Sinek fala que a gente sempre tem que começar pelo porquê, eu quero entregar para vocês aqui 4 porquês. E o primeiro é: por que inovar? Por 2 coisas. Primeiro, porque inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Eu imagino que a maior parte de vocês aqui trabalha no RH, e inovação também é para vocês, para resolver os problemas que vocês vivem no dia a dia de vocês. Mas por uma outra coisa também, porque inovação dá lucro. Inovação mexe no ponteiro da organização. Se vocês aqui trabalham em uma empresa que opera no lucro real e que está dando lucro, saibam que tem muito dinheiro passando na porta da empresa de vocês, e que ao invés da gente estar pegando esse dinheiro de balde, provavelmente, se estivermos pegando, estamos pegando de colherinha. Existe uma lei chamada Lei do Bem. É uma lei de incentivo à inovação, e ela permite que a gente traga de volta para a organização tudo aquilo que a gente está investindo em inovação. E a inovação, eu fiz um teste aqui. Vocês foram reprovados nesse teste. Assim como vocês, normalmente 80%, 90% das minhas audiências reprovam nesse teste. Portanto, tudo aquilo que vocês estão fazendo de inovação incremental na empresa de vocês pode ser capturado através da lei do bem, e a gente, em geral, deixa passar essa oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei ao Banco Carrefour, a última empresa que eu fui executivo, em 2019, cheguei em setembro, em dezembro eu estava entregando 11 milhões de reais para a organização. Então, inovação também é sobre ROI. Inovação traz retorno financeiro para a organização. A segunda pergunta, o segundo porquê é: por que não? Por que não fazer a inovação acontecer? E aí, eu acho que a gente hoje tem uma tendência a ser curtoprazista. A gente está olhando sempre para o resultado do próximo quarter, do próximo trimestre, ou no limite do resultado deste ano. E aí eu preciso falar com vocês sobre ambidestria corporativa. Ambidestria seria como se eu pudesse separar o meu cérebro em 2. O lado esquerdo do meu cérebro é o meu lado racional, meu lado linear, meu lado incremental.
Então imaginem que com o meu lado esquerdo do cérebro eu agora resolva dar 30 passos lineares de 1 metro, saindo exatamente deste ponto. Primeiro passo tem 1 metro, segundo passo tem 1 metro, terceiro passo tem 1 metro. Eu consigo sair daqui e provavelmente chegar em um desses 2 estandes que estão aqui perto. Lado direito do cérebro é o meu lado disruptivo, meu lado exponencial. Primeiro passo tem 1 metro, segundo passo tem 2 metros. Terceiro passo, 4 metros. E assim a gente vai progredindo. Aonde eu chego com 30 passos exponenciais? Eu chego exatamente aqui. Depois de dar 13 voltas no planeta Terra. E a conta parece meio absurda, porque tanto a inovação incremental quanto a disruptiva, no início elas parecem quase iguais. Mas depois o crescimento, né, a curva de exponencialidade vem e aí o resultado vem a reboque. Então a gente não pode estar focado só no modelo de negócios do presente, mas também focado no modelo de negócios do futuro. O quarto porquê é o porquê eu. Porque eu tenho que fazer inovação. E se em algum momento vocês se questionam sobre isso, ou se vocês têm colaboradores que se questionam sobre isso, é porque provavelmente falta segurança psicológica para os colaboradores das empresas de vocês fazerem a inovação. Sabe por que falta isso? Porque falta definir qual é o apetite de risco da organização. Esse apetite precisa estar claro em tempo e em dinheiro. Quanto dinheiro a empresa está disposta a rasgar para testar uma ideia que pode dar errado? Eu fui um dos responsáveis por trazer de volta para o Brasil um evento chamado Fuck Up Nights. Não é isso que vocês pensaram. É um TED às avessas. No TED a gente está acostumado, todo mundo em cima do tapete vermelho, falando sobre conquistas, etc. O Fuck Up Nights é para falar sobre erro. Para falar sobre tudo que deu errado dentro dos testes de inovação dentro da organização. Só que estava tudo bem falar sobre isso, porque dentro do Banco Carrefour a gente definiu que com $10 mil e 3 meses estava tudo bem errar. Só que vocês agora vão viver a seguinte situação. Daqui 1 ou 2 meses no máximo, vocês estarão fazendo o Plano Estratégico 2026. Tua área vai ter CAPEX e OPEX, e com investimento e despesa você não pode errar. Da onde vem então o dinheiro, o bolsão financeiro, para você poder errar? Normalmente ele está constituído dentro de uma área de inovação. Se vocês têm dúvida ainda sobre a necessidade de implantar uma área de inovação, lembra do primeiro ROI associado à lei do bem. Então, dá para fazer. E o último porquê é porque agora. E aí eu posso falar, por exemplo, de uma marca que chegou virtualmente a 100% de market share para vocês. Fleet. Todo mundo conhece a marca Fleet? Não, ninguém? É um inseticida que era da Esso. As avós de vocês provavelmente tinham esse inseticida em casa. Era uma bombinha recarregável. Ela chegou a ter 100% de market share e ela ignorou uma inovação que chegou ao mercado chamada aerosol. Um outro fabricante, a Bayer, achou que era uma boa ideia. E aí lançou um negócio chamado Baygon, que esse provavelmente vocês todos conhecem. Esse foi o primeiro degrau de disrupção nessa indústria. E a Esso ignorou. Depois disso, veio o inseticida à base de água. Uma piadinha aqui, né? Tanto o Fleet quanto o Baygon matava insetos, mas também umas plantinhas, eventualmente algum bichinho e etc, né? Base de água realmente mudou tudo isso. Só que olha como funciona, né, nas organizações. A própria Bayer na época falou assim: eu não preciso disso, eu desbanquei o líder de mercado. E quem comprou essa tecnologia foi a Johnson's para lançar o SBP. Segundo degrau de disrupção, e quando a gente perde 2 degraus de disrupção, a gente corre o risco de sair do mercado. Esse é um segundo artigo que eu posso compartilhar depois com vocês, escrito para o MIT, 2 degraus de disrupção.
Então a gente tem que tomar esse cuidado para não inovar só quando a gente está em ambiente de escassez. Quando a gente chega nesse fundo do poço, a gente entende, puxa, eu preciso inovar para sair daqui, Não, quando eu estou realmente no cenário de abundância, quando as coisas, as finanças da organização ainda estão funcionando, quando eu tenho a massa de colaboradores que eu preciso, é nesse momento que eu também tenho que inovar. Então, inovar é sempre. Então, porque agora é sempre. E aí, juntando esses 4 elementos, eu quero falar rapidamente com vocês sobre a Tanto. A Tanto é uma plataforma de reembolso de despesas corporativas. Vocês certamente têm aí no bolso de vocês agora, nesse momento, notinhas fiscais do táxi, do Uber, do almoço, etc. E é ruim, é chato isso. Eu vivi isso como executivo durante muitos anos. Voltava para o Banco Carrefour, tinha uma planilha de Excel na intranet, eu preenchia essa planilha, imprimia a planilha, grampeava as notinhas, levava para alguém assinar e entregava no contas a pagar. E claro, torcia para o pagamento vir antes do meu cartão de crédito virar. Bom, hoje você tem a possibilidade de escanear o QR Code da nota fiscal. Eu estou nativamente integrado com a Cefaz. Se a nota for verdadeira, se tiver tudo certo e estiver dentro da política da organização, Pix na hora na conta de vocês. Na hora. Não precisa ninguém invalidar. Está tudo já dentro da plataforma. E aí, por quê? Porque é uma dor real de mercado. Eu, como executivo, vivi isso. Por que não trabalhar dentro de uma startup? Eu já era executivo de inovação desde 2012. Então eu senti esse chamado vir também do outro lado da mesa. Porque como executivo de inovação e trabalhando na aceleração de diversas startups em diversos ecossistemas, eu senti de fato esse chamado. E por que agora? Porque eu acho que a gente está criando de fato uma coisa nova que pode corresponder inclusive a um novo mercado, contemplando também premiação e contemplando benefícios sob medida. E aí qual é o papel das empresas dentro desse cenário para responder à pergunta do nosso painel? Eu acho que são 2 papéis. O primeiro papel, a gente tem aqui a responsabilidade de criar segurança psicológica para os nossos colaboradores poderem ser intraempreendedores dentro das organizações. Eles não precisam sair para fundar uma empresa, eles podem inovar dentro da empresa, serem intraempreendedores. E 2, porque a ambidestria corporativa, a forma da gente fazer novos modelos de negócio dentro da própria empresa é essencial para a sobrevivência das empresas. Gente, daqui a pouquinho a gente está recebendo a Márcia Sensitiva. Fiquem com a gente para mais um Up Talks. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, Lu.